Tome mais Suspiria. E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Rodrigo, esse é o Canal Zero e hoje eu trago pra vocês o vídeo do remake desse clássico de 1977 que a gente falou no último vídeo e que agora chega com o subtítulo A Dança do Medo. O filme que eu tô falando, obviamente vocês já sabem qual é, Suspiria. Essa nova versão é dirigida pelo Luca Guadagnino, que é o responsável aí por Me Chame Pelo Seu Nome, que tem review aqui no canal e eu vou deixar no card pra quem quiser conferir. O novo Suspiria é muito diferente do original, seja nas cores, seja no peso da dança pro filme, nas escolhas do roteiro, no desenvolvimento da história e até no final. Inclusive no final. Se na versão de 77 a gente tem o abuso das cores fortes, aqui a gente tem uma paleta muito em tons pastéis. O filme tem uma cara bem setentista mesmo, e é exatamente na época em que ele se passa. As cores vivas aqui só aparecem no final, e olha, é um vermelho daqueles, e que funciona como uma forma de tributo ao original. Nessa versão, a mitologia das Três Mães é muito mais explorada do que no primeiro filme original. E a dança, como eu disse, é muito mais o centro da história. Aqui a gente tem um filme de body horror, que é um subgênero do terror, e se você quiser vídeo sobre isso, só comentar aí embaixo, que basicamente é a transformação do corpo humano por meio da deformação, e a gente tem dois grandes exemplos aí, o Eraserhead, lá do David Lynch, e a versão do David Cronenberg de A Mosca. Mas isso aí é assunto para outro vídeo. Além do body horror, o roteirista estudou muito a relação da bruxaria com o feminismo e o medo que as sociedades patriarcais têm dessas mulheres fortes e empoderadas. Basicamente funcionava naquela forma que a gente conhece. As mulheres que não seguiam padrão eram queimadas como bruxas. E da Idade Média pra cá não mudou muita coisa, né? Até hoje as mulheres ainda são queimadas, mas as fogueiras hoje são virtuais. Enfim, eu não vou me aprofundar muito nesse assunto, beleza? O tema central desse novo Suspiria é o corpo feminino. Não de forma fetichizada, mas como empoderamento. Aqui, dominar o seu próprio corpo faz com que um feitiço funcione. E o feitiço é lançado através da dança, que é o movimento corporal, e ele tira a autonomia do corpo de outras pessoas, as pessoas que são afetadas por essa magia. E o mais interessante da gente reparar aqui é que esse controle tá sempre na mão das mulheres. São elas que dançam, que ferem e que fazem acontecer. Os homens nesse filme têm papel totalmente secundário. O único homem que tem um papel maiorzinho aí é o Dr. Joseph Klemperer, que é um homem judeu que sobreviveu ao Holocausto. Nessa época na Alemanha, o homem judeu ele era subjugado. Ele valia menos do que outros homens, ou seja, estava num padrão muito mais próximo da mulher, que também era discriminada. E é isso que traz essa empatia para ele no filme. E se não bastasse isso, tem mais uma coisa interessante, se segura aí na cadeira. Sabe quem faz esse personagem? A Tilda Swinton. E ela inclusive pediu pra usar uma prótese peniana com saquinho e tudo durante a sua interpretação desse doutor. Olha que louco, né? E além desse personagem e da Madame Blanc, que é a grande tutora aí da Suzy, ela também interpreta a Helena Marcos, que é uma mulher centenária, uma bruxa, que se você viu o primeiro vídeo, você sabe do que eu tô falando. Versatilidade pra essa mulher é pouco, viu? Ela tá demais nos três papéis. Mas voltando ao assunto do corpo, se tudo isso que eu te disse até agora não foi suficiente pra te convencer, eu tenho mais uma. A trilha sonora desse filme foi composta pelo Thom Yorke, lá da Radiohead, e a primeira música do filme é uma valsa sobre o corpo. E isso sem contar as várias discussões filosóficas sobre o corpo que acontecem ao longo do filme. Tem nem mais que pontuar, gente. A cena final, meu Deus! Em vários aspectos, como eu disse pra vocês lá no vídeo anterior, a gente consegue traçar alguns paralelos entre esse Suspiria, de 2018, e o Bebê de Rosemary, lá do Polanski, de 68, que é um dos meus clássicos da vida. No clássico do Polanski, o patriarcado, o corpo feminino e a bruxaria também estão presentes. Pra quem não viu ou não se lembra, a Rosemary, ela foi estuprada num ritual de magia negra pra poder engravidar do demônio. E o corpo dela foi entregue sem que ela soubesse pelo marido dela, que era um atorzinho bem medíocre, que ofereceu à mulher em troca da fama e do sucesso na carreira. Ou seja, com base na visão dessa sociedade patriarcal que ele tem, ele achou que ele tinha algum direito sobre o corpo da mulher. E fora isso ainda tem muito mais. Primeiro ele faz ela passar por louca quando ela acha que ela foi estuprada porque ela não tem certeza. Depois ele afasta ela de todos os amigos e ainda não deixa ela trocar de médico quando ela acha que o ginecologista dela tá com algum problema. E aí quando ela confronta o marido sobre um estupro que ela acha que ela sofreu, ele diz que foi um sonho dela e que os arranhões que ela tem nas costas foi ele se empolgando em pegar ela quando ela dormia. É meio chocante se a gente analisar com os olhos de hoje, mas era assim que a mulher era tratada lá na década de 60. Apesar do casal de vovozinhos ser bem filha da mãe nesse filme, o marido é sem dúvida o grande vilão da história. Já no caso de Suspiria, essa linha do bem e do mal, ela é bem tênue. A gente entende que não é moralmente muito certo você sacrificar a vida de uma pessoa para uma entidade, mas o que a Mother Suspiriorum faz no final também aí não dá pra
defender muito, né? Ou seja, a gente tem essa linha aí que oscila do bem e do mal, não é muito claro. A gente só aceita os eventos do final do filme por conta da empatia que a gente criou com a protagonista. Não tem outra explicação lógica pra isso. Bom, eu tô falando um monte de coisa sobre o filme aqui, acabei me empolgando e esqueci do principal. Se você chegou agora e não é inscrito ainda, se inscreve no canal. Se você gostar desse vídeo no final, deixa o seu like pra eu saber e comenta aí, você já viu o remake de Suspiria e o original? O que você achou? Me conta tudo e vamos bater um papo, combinado? Agora sim a gente pode voltar. Assim como a versão original, o remake acontece na Alemanha também. Mas agora a cidade muda e a gente tá em Berlim. A escola fica de frente pro muro que dividia a Alemanha e o período escolhido não foi coincidência. Lá no outono de 1977, a Alemanha estava passando por um período político bem complicado. Tava rolando vários sequestros e desaparecimento de pessoas e teve também um caso da tentativa frustrada do sequestro do voo Lufthansa 181. E a questão política não fica só no contexto histórico. Dentro do filme a gente também passa por uma eleição logo no começo. A Madame Blanc tá tentando tirar a Helena Marcos do poder e rola uma votação aí nesse começo, mas ela acaba perdendo. E pra fechar essa análise e a gente entrar definitivamente nos nossos spoilers, eu trouxe mais algumas curiosidades bem bacaninhas. A primeira é que esse filme quase chamou Suspiria Parte 1. Sim, o diretor, quando teve a ideia de fazer esse remake, ele pensou em contar também em outros filmes um pouco do background da história da Blanc e da Madame Marcos, além de expandir o universo aí com a Suzy. Esse possível prequel ia rolar 700 anos antes e ia acompanhar a história da Marcos ou pela Escócia ou pela Espanha, dois países que ele tem certeza que ela já deve ter passado nessa vida dela. O que você acha? Outra coisa muito legal é que a Suzy original faz uma participação aqui, e o pedido do diretor para ela foi que ela falasse todas as falas dela em alemão. Ela é a Enke, que é a mulher do doutor, e eles são dois personagens que não existiam na versão de 77. Bom, com essa passada aí sobre o filme, chegou a hora da gente falar sobre os spoilers. Se você não quer saber a história de ponta a ponta desse filme, o vídeo terminou pra você agora. E se você quiser saber, prepara aí que vamos começar. Vale lembrar que ele é bem diferente do primeiro e é isso que a gente vai ver agora, combinado? O primeiro dos 6 atos é o 1977, a gente começa acompanhando a Patrícia fugindo e indo até o consultório do doutor. Ela tá muito perturbada, começa a soltar várias frases soltas e no meio dessa conversa toda meio de doido, ela diz que todo mundo da escola onde ela mora, do lugar onde ela tá morando, é bruxa. No caderno ele faz algumas anotações sobre ela, junto com outras que ele já tinha, dizendo que ela tá sofrendo alucinações e que não tá muito legal. Ela fala sobre alguns rituais que fizeram com ela, que cortaram o cabelo, sobre a mãe Marcos e o fato dela querer o corpo da menina, e desabafa mais um monte de coisa. Depois disso ela sai pra não aparecer nunca mais. Corta pra algum outro lugar que a gente não sabe exatamente onde é, mas é Ohio, nos Estados Unidos, e a gente tem uma mulher muito doente. E ela faz parte de uma comunidade menonita. Ela tá passando mal, de repente chega um pastor pra fazer uma extremulsão nela. E antes que isso aconteça, a gente já é levado pra Suzy, que tá chegando nessa escola de dança. Ela foi até lá porque ela conseguiu uma audição mesmo não tendo nenhuma experiência com dança, ao contrário do filme original. Ela é levada então para uma sala de espelhos, onde ela vai mostrar as habilidades que impressionam todo mundo que tá lá, inclusive a Blanc, que acaba chegando no final da coreografia e gosta muito do que viu. O resultado é que ela decide dar uma chance para a novata, e ao contrário do primeiro filme, aqui a organização onde as mulheres moram é uma cooperativa e ninguém precisa pagar nada, dinheiro nem é mencionado inclusive. E na primeira noite ela já ganha o quarto da Patrícia, onde ela vai ficar. Como a menina parece que não vai voltar, ela já ganhou de cara esse quarto. E de cara também ela já conhece a Sarah, as duas se dão muito bem e acabam virando amigas. E aí a gente já entra no segundo ato, que é o Palácio das Lágrimas. Aqui rola uma votação que a gente não entende exatamente o que é, e as pessoas vão votando entre Marcos e Blanc para decidir quem vai ser a nova líder aí dessa casa, né, dessa escola de dança. A vencedora é a Marcos por 3 votos. A Blanc é informada que a mãe quer repetir o ritual de novo e que a saída da Patrícia não pode atrapalhar o fluxo das coisas. Ou seja, a entrada da novata vai servir para ajudar as mulheres no propósito, que é dar um corpo novo para Helena. A gente vê um pouquinho da rotina do doutor, ele visitando um lugar onde tem escrito na parede as iniciais, A e J, que é Anki e Joseph. E ali é um lugar onde ele pensa muito sobre a mulher dele, que desapareceu desde a época do Holocausto. Na escola de dança, a Suzy é apresentada para as meninas e, ao contrário do filme anterior, ninguém é hostil, todo mundo recebe ela muito bem. Na ausência da Patrícia, a coreografia que elas estão ensaiando, ela é redistribuída e a Olga acaba ficando com uma parte dela. Essa menina tá bem abalada com o desaparecimento da Patrícia e ela de repente acusa todo mundo de bruxaria e sai correndo no meio da aula. Climão instaurado, agora elas precisam de uma nova protagonista. E adivinha quem é que se propõe?
Sim, a própria Suzy. Ela diz que ela sabe fazer os passos daquela coreografia, que ela já viu a peça várias vezes e que ela quer tentar. E aí a gente tem a primeira sequência que é maravilhosa. A Blank vai energia a palma da mão e o peito do pé dela, sem que ela perceba, e aí começa a dança. Em paralelo, enquanto a Olga tá tentando sair da escola, ela começa a lacrimejar umas lágrimas muito grossas que faz com que ela se confunda no caminho e entre, por engano, na sala de espelhos. Ela é atraída até aquele espaço. A porta se fecha sozinha e enquanto a Suzy tá dançando, o corpo da Olga perde totalmente o controle e reage aos movimentos que a dança tá fazendo com ela. O corpo dela se contorce inteiro, ela vai se quebrando toda, maxilar, braço, perna, e no final ela acaba toda dobrada no chão, babada e mijada. A pianista da aula lá de cima passa muito mal durante esse momento, mas nada acontece. No final da coreografia, enquanto a outra tá toda dobrada lá no meio, a Suzy fica exausta e é levada pro quarto. E aí, enquanto ela descansa, ela tem um flashback para a infância dela, lá nessa comunidade onde ela morava, em Ohio, e ela lembra que ela tinha uma obsessão desde pequena por Berlim. Então ela tá estudando os Estados Unidos e riscando Berlim. A mãe dela vai lá e interrompe a brincadeira dela. Ela age como se ela soubesse o destino dela, e ela sabe mesmo, quem não sabe é a gente. No consultório, o doutor começa a analisar as anotações que a Patrícia fez, que descrevem basicamente como a escola funciona, como são os rituais e como é que funciona a hierarquia entre as mulheres. Enquanto lá na escola as mulheres usam ganchos para recolher o corpo da Patrícia, que aparentemente está viva, marromeno, mas está viva. Interessada na novata, a Blank chama a Suzy para conversar e pergunta para ela como ela se sente sendo uma pessoa que há 2 dias atrás não sabia nem dançar e agora é a protagonista da Vogue, que é uma peça super importante para a escola. E aí, sem que a Suzy perceba, ela faz um sinal na cabeça para colocar sonhos na menina. A Suzy obviamente fica muito feliz com essa ascensão meteórica e vai dividir com a Sarah, mas a Sarah tá meio preocupada aí com as meninas que sumiram. Durante o sono, a Blank coloca umas imagens na cabeça da Suzy, que é tipo a fita do chamado, assim, é um pouco de memória, um pouco de imagem aleatória, é bem sinistro e muito legal. E aí a gente passa pro terceiro ato, que é o empréstimo. 2 policiais que foram acionados pelo Dr. Joseph vão até a escola de dança para investigar o desaparecimento da Patrícia. Só que eles acabam sendo enfeitiçados pelas bruxas e eles são ridicularizados. Uma delas usa o gancho para espetar e para cutucar o pintinho de um deles, é muito bizarro. E a Suzy, que tá investigando algumas coisas junto com a Sarah sobre documentação das meninas que desapareceram, vê por acaso aquilo. Só que em vez dela ficar espantada, que é o esperado de uma mocinha, ela dá uma risadinha ali de cumplicidade. Tem alguma coisa errada com essa mulher, né? Nova aula, nova coreografia, a Blank quer fazer uma peça nova. O nome é Abrir Novamente e ela pede pra Suzy criar a coreografia dela meio que de cabeça, como ela preferir. Mais dança e enquanto ela se esfrega lá no chão, uma mão tipo do capeta vem por baixo e começa a alisar. E ela sente essa ligação. A Helena tá super interessada no corpo da Suzy, mas a Blank prefere não desperdiçar uma moça ainda. A Suzy, enquanto isso, comenta com a Sarah que sentiu uma coisa meio no ventre, assim, enquanto ela dançava. E a Sarah diz que aquilo que ela tá dizendo é muito a cara da Patrícia. À noite, as bruxas mais velhas, elas estão num restaurante conversando, se divertindo e combinando como é que vai ser esse ritual, e uma delas diz que precisa de uma testemunha, mas que elas não vão usar nenhuma das meninas da escola. Elas vão usar o velho, já que ele mandou a polícia atrás delas. E aí, quando a Suzy vai dormir, ela tem mais pesadelos, só que dessa vez ela acorda assustada, dizendo que ela sabe quem ela é. Quem não sabe é a gente. Ato 4, a posse. A gente começa com o doutor cuidando dessa casinha aí, onde tem aquela anotação A e J, e aí a ida dele até a delegacia para ver o que os policiais conseguiram de fatos. Na verdade, nada. Mais dança e com um olhar, a Blank tira a capacidade de saltos da Caroline e passa pra Suzy. É um movimento de câmera muito legal, tipo um chicote. E na sequência a Caroline já tem um ataque de convulsão e depois melhora de repente do nada. E segue o baile. O doutor vai até a escola, fica do lado de fora, ele encontra a Sarah e leva ela até um café para eles conversarem. Ele conta um pouco sobre bruxaria e sobre as anotações da Patrícia, mas a menina não quer saber, diz que lá é uma família, levanta e deixa o cara sozinho falando, mas fica com uma pulguinha atrás da orelha. A Suzy vai com a Blank até a sala dos espelhos, onde ela treina saltos. E aí rola uma conversa sobre bruxaria, mas toda numa metáfora de dança. Ela fala que quando você faz uma coreografia, você esvazia o seu corpo pro corpo do criador entrar no seu lugar. Enfim, várias coisinhas nesse sentido. Em outra sala, as mulheres conversam sobre Helena Marcos e do nada a pianista levanta, pega um negócio e
enfia no pescoço várias vezes e cai morta, toda ensanguentada. A Sarah, procurando pela Suzy, ela acaba chegando sem querer até a sala do espelho. Ela vai passando a mão no espelho até que ela acha uma portinha que leva ela para uma outra sala, onde tem vários artefatos, umas coisas de valor, e tem um quadro que tem uma moldura que parece de carne, com uma pintura da Helena e a Blanca. No meio desses artefatos, ela encontra um gancho, que foi o mesmo que eles usaram para pegar o corpo da Olga lá na sala de espelhos, e leva embora. Ela saiu dessa sala depois de ter escutado umas conversas bem estranhas, viu? E aí ela vai, no dia seguinte, direto até o doutor para conversar, e ele conta pra ela a história das 3 mães que a gente falou no primeiro vídeo. E que a Marcos acredita que ela é uma dessas mães, a mãe dos suspiros. Ele diz que ela pode estar vivendo com pessoas perigosas e que ela precisa tomar bastante cuidado. Ela entrega o gancho pra ele, e quando ela sai na rua, ela tem a sensação de que uma das mulheres está observando ela. Na escola, as mulheres cortam o cabelo da Suzy igual elas fizeram com a Patrícia, que ela tinha relatado pro terapeuta, e a gente vê a extremoção da mulher do começo, que diz que o pecado dela foi ter uma filha. A essa altura, a Sarah tá meio desesperada e desequilibrada, e ela tenta convencer a Suzy de que aquela situação que elas estão vivendo tá muito errada e que essa ascensão dela pode sair muito cara. Dia da apresentação, o terapeuta vai na escola pra assistir, e a gente começa o 5º ato. Na casa da mãe, todo o chão é feito de escuridão. O grupo e a Sarah estão prontos, mas a Sarah tá perdida do grupo. E quando ela tenta encontrar a galera, ela acaba encontrando, na verdade, os corpos ainda vivos da Patrícia e da Olga, só que elas estão meio apodrecendo. Ela fica apavorada, sai correndo da sala, e no meio do caminho surge um buraco do nada que faz com que ela pise em falso e quebre a perna numa fratura exposta que sai o osso da canela inteiro, assim. Tudo isso acontece durante o começo da apresentação. Ela é socorrida e entra no meio da apresentação com a perna curada por magia. Só que acaba não aguentando muito tempo e do nada ela deita no chão com muita dor e o show precisa ser interrompido. A Suzy sente alguma coisa estranha aí. No quarto, a Blanca chega pra conversar com a Suzy e a Suzy do nada solta uma coisa assim: eu não sei por que as pessoas acham que o pior já passou. E aí, 6º ato, que é o Suspiriorum. Aula de dança, todo mundo a mil, e a Blanca decide que o ritual precisa acontecer naquele dia. As pessoas ainda nem sabem, mas a Suzy tá preparadíssima. As mulheres todas jantam num restaurante, enquanto o doutor se livra de todos os materiais da Patrícia jogando uma mala no rio. E no caminho de casa ele encontra a mulher dele viva, que é a atriz do primeiro filme. Eles vão andando e ela conta pra ele como ela sobreviveu. Só que quando eles estão passando na frente da escola, ele olha pro lado, quando ele olha de volta, cadê a mulher? Não tá. Foi a visão de uma bruxa que surge do nada, gritando, falando um monte de coisa e pega ele. A Suzy volta pra casa sozinha e uma luz guia ela, escada abaixo, até o porão desse lugar. Quando ela entra, todas as mulheres estão lá dentro já esperando ela. Um monte de gente pelada numa formação muito legal. A Blanca vestida toda de vermelho e a Helena, que é uma senhora com um corpo muito deformado, cheio de tumor. Elas sacrificam a Sarah abrindo a barriga dela e tirando o intestino, mas a Sarah fica em pé viva ainda. A Suzy diz que tá pronta, a Helena diz que não vai sobrar nada dela quando ela entrar no corpo da menina, e ela diz que beleza. O ritual vai ficando mais pesado, a Blanca percebe que tá rolando alguma coisa errada e tenta impedir, mas ela é decapitada quase aí por magia. A Helena levanta a mão e corta ela pela nuca, a cabeça fica meio pendurada assim. Para concluir o ritual, a Helena diz que a Suzy precisa rejeitar a mãe que a pariu nesse mundo. E aí ela começa a sentir alguma coisa que a gente não sabe o que é, e a mãe dela lá em Ohio começa a agonizar. De um buraco da sala surge uma mulher toda meio monstro do nada, e ela vai e dá um beijo na boca da Helena, que morre. Ela vai murchando e morre. Só que antes da véia morrer, a Suzy pergunta pra ela: quem foi a mãe que te ungiu? Ela fala: a mãe Suspiriorum. Aí ela responde: eu sou ela. Aí a gente passa mal, né? Porque é maravilhoso. Depois disso, todas as mulheres que voltaram na Marcos lá no começo do filme começam a ter as cabeças explodidas por essa mulher que saiu do buraco e vai beijando uma a uma. E aí rola o maior banho de sangue. Do peito da Suzy surge um buraco negro que é muito uma vagina mesmo. Isso aqui é maior símbolo feminino do que esse. E enquanto o peito dela abre, ela diz que ela é a mãe. A Olga, a Sarah e a Patrícia respondem pra ela quando ela pergunta o que elas querem. Elas dizem morrer, e ela dá um beijo em cada uma delas e elas morrem, mas uma morte muito menos violenta. Enquanto isso, as mulheres todas que sobreviveram começam a dançar peladas aí alucinadamente, num fundo vermelho bem forte. E o terapeuta tá lá, peladinho, deitado, testemunhando tudo aquilo. No final, ele é conduzido pra fora vestido
por uma das bruxas e ele vai meio que andando até em casa chocado, totalmente traumatizado. Mas a Suzy vai ao encontro dele e a gente tem o epílogo do filme. Todas as mulheres acordam na manhã seguinte com a sensação de que beberam demais e que tudo aquilo que elas viveram foi um pesadelo. E uma das instrutoras diz que a Madame Blanc pediu demissão e que saiu meio que fugida da escola. A Suzy conta pro velho, na casa dele, o que realmente aconteceu com a mulher, que na verdade ela não sobreviveu ao campo de concentração, ela morreu de frio enquanto ficava do lado de fora para uma contagem, e depois disso ela decide apagar as memórias dele. Ele não vai se lembrar mais nada de nenhuma das bruxas e nem da própria mulher. Ela diz que eles precisam de culpa e de vergonha, mas não da dele. E na sequência, junto com as memórias dele, ela também desaparece. E aí a gente tem a cena final que é maravilhosa. Aquela parede onde tinha o A e o J, a gente tem a imagem se aproximando, só que agora não faz o menor sentido, porque ele não se lembra, aquele casal não existe. E aí, meus amigos, fim, um baita filme incrível, muito legal e que eu com certeza vou ver várias vezes. E agora eu quero saber de você, você já viu? Você gostou? Você gosta mais do remake ou da versão original? Não vou me estender muito porque esse vídeo ficou enorme, então se você gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal e comenta tudo o que você quiser pra gente conversar, beleza? Então é isso, agora eu fico por aqui, a gente se vê no próximo vídeo e até já.